Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar como era o embarque dos escravizados antes de entrar nos navios negreiros. Os escravizados eram capturados no interior da África e levados ao litoral, mas antes disso corria uma negociação. Eu vou usar aqui como ilustrações uma história em quadrinho que é muito interessante. Chamado Os Passageiros do Vento, ou Companheiros do Vento, depende da tradução, de François Bourgeon. François Bourgeon é um dos grandes desenhistas da França, lá eles chamam de banda desenhada. E Os Passageiros do Vento, ele foi do ano de 1984 a 92, essa série. Foi uma saga muito interessante. E fala também sobre a escravidão na França, né? Como que nas colônias francesas, como os franceses tratavam essa coisa da escravidão. E é um tema muito interessante, porque a gente só lembra da escravidão portuguesa, mas os europeus, ingleses, franceses, holandeses, espanhóis, eles escravizaram também. Então muita coisa aqui das cenas eu vou utilizar do livro Passageiros do Vento. E também, como base, o livro Barracoon. Barracoon é um livro que conta a história do último escravizado africano que foi para os Estados Unidos. Então, vamos lá, vamos começar. Esse termo barracoon é o barracão, como nós chamamos, é uma tenda grande. É onde os escravizados, depois da captura e da negociação, podia ser com o rei. Aí no quadrinho é com o rei do Daomé. Mas no caso dos portugueses, eles negociavam com os grandes chefes tribais da área. E a maioria ia para o Castelo da Mina, o Castelo de São João da Mina. E ali era uma fortaleza. E o barracão ficava perto da fortaleza, do castelo. As rotas comerciais, eu vou botar também as rotas de onde saíam esses navios negreiros para as Américas. Esse mapa você vê que a maioria ia para a América do Norte e América do Sul. E o Castelo da Mina, muitos escravizados vinham direto para Salvador. E lá, no barracão, eles eram examinados. Tinha um médico cirurgião que fazia o exame dos escravizados. Esse médico era o que falava com o capitão do navio negreiro o que era para comprar, não comprar ou pagar mais barato. E ele negociava, o capitão, diretamente com os traficantes africanos. Que o pessoal pensa que o tráfico era só entre brancos, os traficantes eram só brancos. Não, mas eram chefes africanos que faziam tráfico de outras tribos, que eles não consideravam povo deles, eles consideravam outra gente, então eles traficavam essa turma. Então o cirurgião era muito importante. Ali ele também partia para marcação em ferro. A marcação em ferro dava ao escravizado as seguintes marcas. Ele tinha uma marca do traficante que capturou, porque eles misturavam no barracão todo mundo, né? Então você tinha que pagar o traficante certo. Então o traficante tinha uma marca que ele colocava geralmente nas costas. Tinha o selo da coroa ou da companhia das Índias, fosse inglesa ou fosse holandesa. Tinha a marca do traficante que comprou e também a marca da igreja. A marca da igreja era porque ele tinha sido batizado. Todos eles, antes de chegarem ao Brasil, eles eram batizados, eram forçados ao batismo. Nesse batismo, ele ganhava um nome e ganhava um sobrenome. O sobrenome geralmente era do porto da onde ele saiu, da Mina, que saiu do Castelo da Mina, ou do Congo, Cabinda ou Benguela. Quando chegavam aqui tinha um documento escrito isso. Ele ganhava um nome cristão, perdia totalmente
o nome dele africano e ganhava uma outra fé, passava a ser católico ou protestante, porque os protestantes faziam a mesma coisa. Mas o batismo é um troço rápido, ele jogava uma água benta, os espargidor jogava uma água benta na turma e estava batizado. E o barracão, ele também servia, como eu falei, para triagem, né? Os escravizados que estavam doentes, muito pegavam doença do próprio homem branco, que eles não estavam acostumados com o homem branco, eles pegavam alguma doença, ficavam doentes, e ali passava triagem. Os fortes, as crianças, as famílias já eram separadas, porque cada comprador comprava um escravo diferente, não era vir aquela turma toda junto. Aquela pessoa era escolhida no barracão e ia para os fortes. Dos fortes, eles iam embarcar nos navios negreiros. Nos navios negreiros, ali eles eram colocados no porão. Havia navios. O navio negreiro é um navio de carga, um navio de comércio de carga. Então eles ficavam todos amontoados ali dentro, em pequenos cubículos. Eles eram acorrentados de tornozelo para cotovelo. Quem estava do lado era acorrentava o tornozelo de um e o pulso, eu falei cotovelo, mas é o pulso do outro. Porque caso de revolta ficava difícil deles saírem correndo. Aquilo dava uma dificuldade em caso de revolta, que foram muitos navios se revoltaram contra a tripulação. Tem até um filme famoso do Spielberg, Amistad, que é um filme famoso, que conta a história de uma revolta dessas, de um navio. E eram colocados nesses navios para trazer para o seu objetivo. Podia ser na América do Norte, no Caribe, podia ser também no Brasil. A maioria vinha para o Brasil. E no Brasil eles chegavam em outro barracão. Era um barracão que fazia outra triagem. Era de documento. Os que sobreviveram dentro do navio, que eles passavam um horror ali dentro, era um inferno na terra. E essa triagem dentro do barracão no Brasil também eles usavam para engorda, porque dentro do navio eles comiam e praticamente vomitavam tudo que comiam, porque eles não estavam acostumados com o mar, eles nunca tinham navegado, não tinha isso. A comida era horrorosa, comia muita farinha, mandioca assada, abóbora, coisas assim que não sustenta ninguém. Quando eles chegavam no Brasil e chegavam no barracão, no novo, eles eram engordados, iam para engorda, igual a gado, pro abate, era a mesma coisa. E passavam, no Nordeste, eles comiam caju. Mesmo não sabendo que o caju tinha vitamina C, o caju ajudava para acabar com o déficit de vitamina C. Porque muita gente vinha com déficit de proteínas, déficit de vitaminas. E o escorbuto era uma coisa muito comum nessa época. Então o caju ajudava muito aos escravizados a combater esse déficit de vitamina C. E também ali eles já começavam a comer inhame, que os portugueses trouxeram da África para fazer tipo a engorda. E levá-los para os locais de venda. Dali ia para venda, para as praças. O traficante vendia esse para os fazendeiros. Mas aí já é uma outra história. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.